Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Guadalajara, Jalisco, México, na congregação que pastoreia o reverendo Josué Villasenhor e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países e também os que nos visitam nesta manhã aqui presentes na grande Carpa Catedral. Também que Deus os abençoe grandemente e a todos nós também, os aqui presentes. Que Deus nos fale diretamente às nossas almas, aos nossos corações e muita palavra se encarne no dia de hoje em nossos corações. Para esta ocasião, teremos o tema O Mistério da Vinda do Senhor nas Nuvens. E buscamos em nossas Bíblias, no Evangelho segundo São Mateus, que foi a escritura que ele utilizou ali como a base deste tema tão importante, o qual nos chama a atenção e nos diz no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, a mensagem para todas as nações, pregado 27 de junho de 2008, em São Paulo, Brasil. Nos diz nosso irmão William ali, vejam, é um tempo de anúncio de juízo. Isso nos fala do quê? Dos ministérios das duas oliveiras, que são os que têm o trabalho para anunciar o juízo divino, como fez Moisés no Egito, no reino do faraó, que representa o reino dos gentios, o qual está sob o império, ou o reino das trevas. Na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. Nos diz na página 6, e parte da 7, diz hoje se cumpriu essa escritura. Quão precisas são as escrituras. Note você, em Isaías 61, do 1 ao 2, daí é onde o nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade do segundo versículo, ele se deteve onde disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o ano agradável, o ano aceitável do Senhor. Aí, parou, se deteve, ou seja, se deteve. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo, não se aplicava à sua primeira vinda, mas à sua segunda vinda.
E ele escreve a segunda vinda. Então vemos que as Escrituras nunca falham. Sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a Escritura, porque até ali era o que seria vindicado, deveria ser vindicado, cumprido, ele escreve, de ser vindicado em seu dia. Agora isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é quando trará o juízo sobre a terra. Não naquele dia. Isso foi melhor quando deveria pregar o ano agradável. Note você, o Messias, em pé ali na plataforma, identificando-se com a palavra de promessa para aquela era. Ele escreve Messias e desenha uma estrela de Davi. Quão tremendo, o Messias em pé diante da congregação. E notem, nas palavras tão preciosas, quando disse, para pregar o ano aceitável. Desenha uma pirâmide às eras, o ano aceitável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu. E quando todos os escravos e prisioneiros, os que tinham sido capturados como prisioneiros, tinham que entregar um filho ou uma filha para pagar uma dívida, e estavam em escravidão, não importa quanto tempo estiveram em escravidão ou quanto tempo restava da sua sentença. Ele escreve jubileu e a grande trombeta do Evangelho. Quando ouviram que vinha o ano do jubileu e ouviram o som da trombeta, todo escravo podia receber sua liberdade, se assim desejasse. Ele escreve o Evangelho, a trombeta. Todo escravo podia receber sua liberdade, se assim desejasse. Já não tinha que ser escravo. Mas se alguém desejasse permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e, em pé junto à coluna do templo, tomavam uma argola, perfuravam a orelha, então tinha que servir este amo pelo resto das suas vidas. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo! Quando o Evangelho é pregado, o ano aceitável, o tempo do jubileu, não importa qual seja a cor da pele, sua denominação, o quão submerso no pecado ou o que tiver de mal, podia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. Então, ficava livre. Mas, se desse as costas à mensagem e se negava a ouvir, então, note bem, perfurava a orelha com uma argola, isso quer dizer que ultrapassava a linha entre graça e juízo, e jamais ouviria o Evangelho. Você jamais progredirá, permanecerá como escravo no sistema em que se encontra pelo resto da sua vida, se você se nega a ouvir o ano aceitável. E escreve o ano aceitável. Agora, como eu disse, a outra parte do versículo 2 não requeria explicação. Lá naquele então. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. Agora, como foi possível que aquelas pessoas não reconhecessem quem ele era? Como passou despercebido? E ele escreve, Messias trará juízo. O pregará. O falará. Como pôde ser quando mostrou tão claramente como escapou isso? Quando ele, reticências, que palavra tão tremenda, pense nisso. Hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Quem disse?
Deus mesmo, o qual é o intérprete da sua própria palavra. Hoje, se cumpriu essa escritura, o Messias mesmo em pé ali, na presença daquela congregação, lendo uma porção da Bíblia referente a si mesmo, e depois dizendo: hoje se cumpriu essa escritura. No entanto, não puderam captar. Que grande tragédia seria essa? Mas assim aconteceu. E assim aconteceu muitas vezes. Como pôde acontecer? Foi, desde então, como sempre, por causa de crer na interpretação humana da palavra. Essa foi a causa. E ele escreve por causa, por crer, ou seja, por crer na interpretação humana, não puderam captar. Continua dizendo. E agora, vamos continuar aqui para cumprir o que prometi, ou seja, vinha lendo do livro dos selos. Podem buscar aí na página. Nosso irmão William começa a ler dessa página. O mundo está fazendo esforço e está em angústia. Como disse Isaías. Mas por quê? É que está tratando de dar à luz um mundo novo para o milênio. Página 368 dos selos. Onde não existirá o pecado. Está tratando de dar à luz um mundo novo para um povo novo. Que não pecará, nem o corromperá. Correto. Tudo está em angústias. E agora tudo está em angústia, diz nosso irmão William. Por isso, nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Aí temos a promessa de como Maria deu à luz a Cristo. Agora a noiva está representada em Maria. Por isso a vinda do Senhor, que é um mistério e que é, consequentemente, uma promessa que será cumprida em segredo. Por isso diz que virá como ladrão à noite. Ou seja, que chegará esse cumprimento e ninguém perceberá, exceto os escolhidos. Os escolhidos, sim, perceberão do que está acontecendo no meio deles. Perceberão o cumprimento da sua vinda. É que confundem como se confundiu o povo hebreu e seus líderes religiosos. Agora vejam na mensagem: Senhores, é este o tempo que foi pregado em dezembro de 1962 e depois em 63, em 28 de fevereiro, foi que apareceu esse sinal do Filho do Homem no céu. Mas nessa mensagem, ele nos fala de tudo isso que iria estar ocorrendo, o qual lemos em várias ocasiões, alguns extratos daqui, mas vamos ver uma parte onde nos diz, na página 15,
diz: recordem, foram os líderes religiosos daquele tempo que confundiu o povo. Diz os líderes, ou seja, exceto os escolhidos, verão esse cumprimento. É que confundem como o povo hebreu se confundiu e seus líderes religiosos. E vejam, diz na página 15 embaixo e 16, diz: então encontramos, tentei dar o pensamento, mas levaria horas inteiras. Como eles constantemente se moviam dessa forma, mas eu tinha medo disso. Este mago me disse: nunca triunfarás no leste. Ele disse: nasceste sob um signo. Ou seja, isto foi para que saibam do que ele vem falando. Vamos ter que ir desde cima para que tenham. Vejam, diz, de algum modo, fui um pouco antes para que vejam o que o irmão Branham vem falando, diz, de algum modo, não viu o irmão Fred. Está aqui, irmão Sotman? Ele tem o jornal. Talvez, amanhã pela noite, pedirei que leias. Esta noite, não temos tempo. Assim que vocês podem ver e observar exatamente esses magos judeus lá na Babilônia, estudando as estrelas, viram cair essas estrelas em uma constelação. E quando viram, souberam que o Messias estava na terra. Aqui entraram em Jerusalém, cantando uma viagem de 2 anos. Recordem que tudo que Deus vai mostrar ou vai cumprir na terra o mostra nos céus. Nesses dias houveram também sinais no céu e creio que hoje ou ontem estiveram alinhados também alguns planetas, uns 5 planetas. Isso podem buscar aí na internet. Vejam como Deus mostra nos céus tudo que Ele está e estará cumprindo na terra. Porque essa é a primeira Bíblia. Onde está quem nasceu? O rei dos judeus? E ele escreve a constelação das estrelas. Dizia que o Messias estava na terra. Eles foram rua acima e rua abaixo, mas Israel riu deles. Este grupo de fanáticos nunca souberam nada sobre isso, mas o Messias estava na terra. E ele escreve o véu de carne, o véu de carne, o véu de carne. Ele escreveu. E agora, vocês conhecem o resto da história. O que eles disseram. Agora leremos isso amanhã pela noite. Agora, chegando a isto, que as visões nunca falham porque são de Deus, tudo ao longo da viagem, algo esteve me puxando, me atirando, então, me empurrando. Então, quando esse mago me contou essas coisas, apenas, sendo eu um rapaz, um guarda florestal, eu creio que foi antes disso, sobre essas coisas, me atemorizava, porque estava temeroso do que o mago era. Mas, mais tarde, encontrei que o mago, na Bíblia, estava correto, observando esses corpos celestiais, porquanto Deus declara primeiro no céu, antes de que declare na terra. Ele escreve zodíaco. E escreve também, Deus declara no céu, antes do que
na terra aconteça. Pedro disse: Deus não faz acepção de pessoas em todas as nações, mas que em toda nação se agrada de quem o teme. Então, encontremos, tentei dar o pensamento, mas levaria horas inteiras, como eles constantemente se moviam dessa forma. Mas eu tinha medo disso. Este mago me disse: nunca triunfarás no leste. E ele escreve: nunca triunfarás no leste. Tipo é igual, não triunfarás em Israel. Porque não era ele quem tinha que ir a Israel. Ele disse: nasceste sob um signo. Disse: esse sinal, essa constelação, quando cruzaram lá no dia que nasceste, elas estavam pendurando para o leste. E você deve ir para o oeste. Eu disse: esqueça. Não tive nada a ver com isso. Mesmo que ao longo não saiu do meu coração. Ao longo do tempo não saiu do meu coração. Então, quando estive lá naquela noite, não pude entender o que se tratava essas visões. Meus irmãos batistas me disseram que isso era do diabo. Então, quando aquele anjo apareceu, ele absolutamente o mostrou na Escritura e disse: segundo era então, quando os sacerdotes estavam contendendo sobre coisas, sobre que tipo de abrigo usar, que tipo de roupa e tudo demais, contendendo sobre suas diferenças, o mago estava seguindo a estrela de Cristo. E desenha uma estrela de Davi. Ou seja, enquanto o sumo sacerdote todos estavam lá com suas coisas, estes magos estavam seguindo a estrela. Quando os pregadores disseram que Jesus era um impostor, um Beelzebú, um demônio, um impostor, um Beelzebú, um demônio se levantou e disse, ou seja, quando os pregadores diziam: você é um Beelzebú, você é um impostor. Um demônio se levantou e disse: sabemos quem és, o Santo de Deus, porque vem nos atormentar antes do tempo. Quando Paulo e Silas desceram pregando o evangelho, uma adivinha sentada na rua, reticências. E os pregadores do país disseram: estes homens são impostores. Eles desgarram nossas igrejas e assim sucessivamente, virando o mundo ao contrário com sua corrupção. Mas o que aconteceu? Aquela pequena adivinha disse: esses são varões de Deus que nos ensinam o caminho da vida. Paulo repreendeu aquele espírito que estava nela. Ele não necessitava nenhuma ajuda para que testificassem quem ele era. Jesus sempre disse que se calassem. Ou seja, os demônios disse que se calassem. Mas isto é para mostrar que algumas vezes os demônios sabem mais sobre as coisas de Deus que os pregadores. Eles vêm ser tão atados, amarrados eclesiasticamente os pregadores. Isso foi assim na Bíblia. E Deus não muda. E aqui nosso irmão William está nos dizendo, diz, é que confundem como o povo hebreu se confundiu, e os seus líderes religiosos confundiram a segunda vinda com a primeira vinda. E estavam esperando como ele viria em sua segunda vinda. E em sua primeira vinda, ele viria em forma simples para morrer como cordeiro. Mas o estavam esperando como leão, como rei. E agora, o cristianismo o está esperando como ele virá ao final da grande tribulação. Como ele virá para estabelecer o milênio depois da grande tribulação.
Mas não perceberam que antes de começar a grande tribulação, sua vinda será em segredo para a sua igreja. Porque ele vem pela sua igreja. E esse é o mistério que está no sétimo selo. Como virá? E quando virá? Ele falou na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, onde ele diz que não tinha sido aberto esse mistério e que estava bem, que não fosse aberto ainda. Página 14. Diz, na metade da página, agora Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Sobre isso quero falar à igreja nessa manhã. O mistério escondido que Deus tinha em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a essa mesma hora em que vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que está sendo feito. Este mistério tão grande é algo muito secreto, algo que ele manteve como segredo. Ninguém sabia nada, nem os anjos sabiam disto. Ele não revelou. Por isso, foi que sob o sétimo mistério, quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio. Quando Jesus esteve sobre a terra, perguntaram, quando ia voltar? Ele respondeu, nem o Filho sabe quando isso acontecerá. Mas depois que ressuscitou e obteve o corpo glorificado, já aí sim, então Deus tem tudo isto em si. E é um segredo. Por isso, houve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram, e a João foi proibido escrever a vinda do Senhor. Isso é algo que ainda ele não revelou, de como virá e quando virá. E ele escreve a vinda do Senhor, o sétimo selo. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, esse é o segredo, o mistério do sétimo selo que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo vai conhecer. E, consequentemente, vai ter a fé, a revelação, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E, consequentemente, isso será o nascimento de Cristo em e através da sua igreja noiva, que está com dores de parto, para dar à luz a Cristo. O que será o nascimento de Cristo em e através da igreja noiva? A revelação da sua vinda, a revelação do sétimo selo. Na mensagem, também aqui estivemos lendo, Senhores, este o tempo, na página 46, nos diz, agora, somente resta uma coisa, isso é, os 7 trovões que não conhecemos e não trovejaram em vão. Deus não faz coisas para brincar. Nós brincamos e atuamos tontamente, mas Deus não. Tudo com Deus é sim e não. Ele não faz piada. Ele não faz piada. Ele quer dizer o que diz e nada diz a não ser que haja algo de importância. Ou seja, ou é crente ou é incrédulo. Não há meios crentes. E os 7 trovões, aí na revelação, aqui de Jesus Cristo é algum mistério. Não diz a Bíblia que esta é a revelação de Jesus Cristo? E ele escreve do sétimo selo. Bom, há algum mistério oculto, então nisso. E escreve a segunda vinda do Senhor. O que é? Os 7 trovões o têm. E ele escreve os 7 trovões. Agora vejam no livro dos selos,
en la página 115, na página 115, 117, 117, diz: Agora pense bem. João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, disseram: não escrevas. Agora João tinha comissão de escrever tudo o que visse, mas quando trovejaram estes 7 trovões de Apocalipse 10, então foi dito: não escreva nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que serão revelados já muito em breve, e isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. E escreve fé de rapto nos 7 trovões. E também os trovões, a fé para o rapto. Estudamos tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas, vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. No entanto, há algo ali ainda ao qual não podemos chegar. Há algo ali. Mas imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse: detenhamos isso. Eu revelarei isso naquele dia. João, não escrevas isto, porque tropeçarão com isso. Deixe passar. Mas eu revelarei. Naquele dia, ele escreve, 8º dia, quando tiverem necessidade de sabê-lo. E escreve necessidade de sabê-lo. Ou seja, quando a igreja já estiver a ponto de ser raptada, que necessita isso para ir, aí é que será revelado. Não podia ser revelado antes. Se fosse revelado antes, já faz tempo teria acontecido o rapto. Agora, não trovejaram em vão. Recordam a gotinha de tinta? Tudo tem um propósito e uma causa. Notem que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João em forma simbólica o que deve escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, diria: não digas completamente o que isto é. Não vá dizer, isso é assim, isso é o que está sobre o 7º selo. Não digas assim. Porque se eu te digo isto, então todo o plano através das eras se colocaria a perder. Isto melhor é um segredo. Ele simplesmente quer reticências. Como, por exemplo, sua vinda. Ele disse: agora ninguém saberá quando virei. Quando venho, simplesmente virei. Isso é tudo. Não é negócio meu saber quando. Somente me corresponde estar preparado. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Continuamos a citação na página 368, que foi a que ele vinha lendo. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este 6º selo dá lugar a tudo isso. Ou seja, que dá lugar ao nascimento de um novo mundo, ao nascimento de Cristo através da igreja noiva e inúmeras coisas mais. É que a 7ª trombeta, que as 2 oliveiras soam, Moisés e Elias, do qual Cristo falou quando disse: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta,
os quais ajuntarão seus escolhidos, de uma extremidade dos céus até a outra. Mateus 24, 31. E na mensagem também que lemos, que estivemos lendo, Senhores, é este o tempo, na página 50, diz: Agora está claro, quando foi aberto o primeiro selo, o selo que estava dentro do livro, estes mistérios que estavam sendo proclamados, justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, e quando suas pequenas batalhas e coisas deixaram, esses cabos soltos na palavra de Deus, e o sétimo anjo vem e os junta a todos e os explica. Vem, e quando ele consumar, 7 trovões falam. E João começou a escrever. Ele disse, não escrevas, mas sele-os. O primeiro selo foi aberto dos selos no interior do livro. Abriu como um trovão, com um trovão. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Vejam vocês. Essa sétima trombeta são as 12 oliveiras com a mensagem final de Deus, soando a trombeta, a mensagem de Deus. Isso é, no cumprimento da festa das trombetas, de Levítico capítulo 23, versículo 24. E isso corresponde a ano novo no meio dos judeus. Ou seja, que nos fala de algo novo, um ano novo. Mas essa festa das trombetas contém esse mistério. E quando se tornar realidade tudo isso, estaremos na festa das trombetas, desfrutando do som dessa trombeta. A voz de Cristo falando à sua igreja e ao povo hebreu. E ele ali nos disse que a festa das trombetas estava por se cristalizar. Isso foi por ali, por dezembro de 2016. Falou ali quando estava falando aos hebreus. Ou seja, que já estava quase por se cumprir e chegaria um momento onde já estaria em cheio a festa das trombetas, onde a igreja estaria escutando e também o povo hebreu estará escutando. Recordem que o reverendo William Branham queria pregar sobre as trombetas, das taças e das pragas. Mas ele queria fazer numa carpa, uma grande carpa que ele viu. Una isso à visão da carpa. Está ligado ao cumprimento da visão da carpa. Recordem que quando pregou os selos, vamos dizer oficialmente, foi em um tabernáculo que foi restaurado. Esteve nesses dias na dedicação do tabernáculo, do novo tabernáculo, porque foi feito de novo no mesmo lugar. E agora, para pregar das trombetas e das taças e das pragas, ele queria um novo tabernáculo, uma carpa catedral, para pregar isso. Se vocês buscarem no livro de citações e em outras mensagens, vocês vão encontrar sobre isso. Vamos buscar algum lugar? Ali no livro de citações, ele falou em várias ocasiões, mas vamos a algumas delas nada mais. Página 152. Párrafo 13. 53, parágrafo 1353 diz: e estamos esperando tão
posible de hacer tão un pronto modo que seja podamos tener, possível de encontrar donde uma maneira podamos onde traer possamos todos ter juntos, tal vez e debajo possamos de una trazer todos carpa juntos, grande, talvez sob uma donde carpa estoy grande, sintiendo onde muy definitivamente estou me guiado sentindo para muito predicar definitivamente sobre las guiado a 7 pregar copas sobre as en la 7 Biblia. taças na Bíblia. Y escribe carpa E escreve y las carpa 7 copas. e as 7 taças. Y escribe 2002 E escreve y la estrella de 2002 David. e uma estrela de Davi. Y en la página 246 de los sellos, E na página 246 dos selos, allí nos dice a mitad de página, aí nos diz na metade da página, ahora quiero que noten, agora este es quero el que último notem, de los jinetes por esse é los o último cuales se dos revela la cavaleiros obra del pelos quais se anticristo. revela a Mañana obra do veremos anticristo. las almas Amanhã bajo el veremos altar, as almas luego el sob o juicio, altar, luego depois la o salida juízo, al fin depois de la da edad. saída ao Y fim da será el era. fin del tiempo E de será todas o las fim do cosas. tempo e de En ese todas as séptimo coisas. sello Nesse son sétimo derramadas selo las copas são y derramadas todo lo as demás. taças e tudo demais. Todavía no sé lo que es. Ainda não sei o Y que él é. escribe las copas E ele en el escreve as séptimo taças no sétimo selo. Y vamos a ir a otro lugar E vamos a outro lugar que también nos habla que também nos el fala deseo de él de predicar sobre las o copas desejo dele de pregar sobre as taças y las trompetas. e as En trombetas. la página 155 también Na página habla en el 155 párrafo também nos fala, 1386. no parágrafo 1386, dice, diz: ellos tienen cámaras grandes eles têm câmeras grandes. ...1386 y 1387. Vamos a la 1386. 1386 e 1387. Vamos a 1386. Eles, lá no Monte Lemon, essas grandes câmeras não viram isso. A nuvem se levantando desde onde estávamos em pé, indo se movendo para o oeste, mostrando que o tempo se acabou. Não pode passar aqueles picos da costa ocidental. E ele escreve os 8 anjos na nuvem e Alasca. O juízo golpeou na mesma maneira que se foi subindo diretamente sobre Fênix. E aí ele escreve: o juízo golpeou e ia para o oeste. O tempo terminou. E adiante, através de Prescott, através das montanhas da costa ocidental. Onde ia? Diretamente acima ao Alasca. Está trovejando, se dirigindo diretamente a essa direção. O Deus do céu prometeu que no tempo da tarde haveria luz, a luz do entardecer. Há 3 anos, este mistério era uma profecia. Senhor, que horas são? Mas agora é história. Está no passado. A promessa se cumpriu. E na 387 diz: agora, em fazer isso, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, últimas 7 taças. E aí escreve novamente 2002 e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, ligando-os juntos nessa hora em que vivemos, para seguir a abertura dos 7 selos. E ele escreve as 7 trombetas, as 7 taças, ou 7 trovões. E escreve também: o ensinamento na carpa é igual. Os trovões, as trombetas.
Y sigue diciendo nuestro hermano Continua Branham, las dizendo, nosso siete irmão edades de Branham, la iglesia. as 7 eras da Y igreja, escribe una carpa, e escreve por lo uma cual carpa, no pelo pudiéramos qual tener campo para não hacerlo, poderíamos ter por lo espaço cual yo para espero que fazê-lo, tan pronto pelo qual eu como espero yo que, pueda, tão rápido nosotros como eu possa, podemos nós tener un lugar suficiente possamos para obter eso, um lugar sea aquí suficiente o en para Louisville, isso, New seja Albany, aqui ou em o sea que Louisville, pongamos New una Albany, carpa para que nos ou podamos quedar quer que todo lo que el coloquemos Señor uma nos carpa, uma guíe tenda, a hacer. para que assim possamos escreve novamente ficar 2002, todo o tempo para que o escreve carpa. Senhor nos guie para estar. Algo E escreve estava novamente mostrando 2002 e escreve com carpa. Algo estava mostrando ali com isso. Porque el cumplimiento Porque o cumprimento del nacimiento do de ese hijo nascimento a través de la novia era desse filho através da noiva era el cumplimiento o cumprimento del misterio del séptimo sello. do mistério do sétimo selo. Esa es la revelación Essa é a revelação que trae los truenos, que os que dá trovões a fé de trazem, rapto. que dá a fé de rapto. Miren, sigue diciendo, Veja, continua dizendo. esta es una bendición que corresponde Essa é uma bênção que a los corresponde dos olivos, às duas oliveiras, en donde esos ministerios operados por el onde Espíritu Santo esses ministérios estarán operados pelo hablando Espírito acerca Santo del juicio divino estarão que ha de venir falando sobre sobre la o raça juízo humana, divino que virá como Moisés sobre a falou raça de los humana, juicios divinos como que Moisés vendrían falou dos juízos divinos sobre que viriam Egipto. sobre o En la Egito. 1409 Na también nos habla algo allí 1409 também nos fala algo ali, de la página 157 da página del libro de los sellos, 157 do livro dos corrijo, del selos, libro de citas, do livro de párrafo citações, 14, corrijo, 09 parágrafo dice, 1409 diz, ao final, dice, solo esperen hasta diz que somente lleguemos esperem até a que abrir esas cheguemos plagas y sellos a abrir y essas esos pragas e 7 truenos. selos e esses 7 Y trovões. también ahí escribe 2002. E também aí escreve Miren lo que 2002. tiene lugar. Oh, Veja o que hermano, tem lugar. mejor Ó, que irmão, ustedes lleguen a é Gosén melhor que mientras vocês hay cheguem a tiempo Gozen enquanto há llegar tempo a Gosén. para chegar a Gozen. Y escribe los truenos, E escreve los os sellos trovões, os y las selos plagas. e as pragas. Sigue diciendo aquí nuestro hermano William, ahora Continua dizendo aqui nosso para irmão este William terremoto agora, que habrá para la este resurrección de los terremoto que muertos, haverá para a ressurreição dos vamos a estar mortos, aquí. vamos estar aqui. Por eso, cada vez Por que isso, ocurren terremotos, a cada vez que ocorrem terremotos, estamos será el alertas. de la resurrección, Será o da ressurreição? alguno va a ser. Algum Y lo será. vamos a saber E cuando vamos comiencen saber, a aparecer quando começar los a santos aparecer ressuscitados. os santos Y todo eso va a ressuscitados. ocurrir E tudo isso vai ocorrer en medio no meio de la iglesia de este tiempo da final, igreja en donde deste tempo final, habrá una gran onde carpa catedral. haverá uma Porque grande dizem- carpa catedral. Dice, Porque dizem, miren diz- cómo se mueve olha como se move la resurrección. a ressurreição. Dice Diz la resurrección y la carpa. a ressurreição e a carpa. Eso está, no sé si es en las páginas de atrás. Isso está, não leerlo sei si se lo na página de conseguimos. trás. Vamos ler se conseguimos. Página 12, me informan allí. Vamos a ver si en la página, Página 12, me informam aí. Vamos ver se na página 12. Página 12, sí, párrafo 96. Página 12, sim. Dice, Parágrafo muchas veces 96. está escrito Diz, entre medio agora de las está líneas. escrito muitas vezes Quando entre linhas. tengamos nuestra carpa Muito- grande quando tivermos e la nossa carpa grande, nossa tenda pararemos grande, em alguma parte, levantada em entonces alguma tomaremos el parte, tiempo para hablar então estas cosas tomaremos que estão entre muito medio tempo de para las falar líneas. dessas coisas que estão Observe entre la linhas. resurrección y las Vigie a cosas como se ressurreição mueven allí, e as coisas como se movem ali. Onde? en una gran carpa. Em uma Y grande escribe carpa. en la carpa, E escreve, es na igual. carpa, la é igual. resurrección. A ressurreição. Ahora vean Agora vejam, cómo él allí nos dice como ele ali nos diz que que será el de la resurrección. será o O da sea, siempre nos ressurreição? preguntamos eso Ou seja, cuando ocurre un sempre nos terremoto. perguntamos isso quando ocorre um Alguno de ellos va a terremoto. ser. Y lo Algum vamos a deles saber vai quando ser. comiencem a E aparecer vamos saber los quando santos começarem a ressuscitados. aparecer
os santos O sea, que ressuscitados. será algo Ou seja, que que será empezará a algo ocurrir que começará a ocorrer. y E los empezaremos a ver. começaremos a vê-los. Ahora, ¿quiénes serán Agora, los que lo verán? quem será os que os Todos verão? nosotros. Todos nós. Los verán Os verão, los que tendrán Os que- la fe de rapto. terão a fé de rapto. No puede Não desligarse pode la fe de rapto se desligar a fé de rapto de la enseñanza bajo carpa. do ensinamento sob carpa. Así que no se asusten Assim que não se si le assustem. aparece alguien por allí Se aparece alguém por aí visitándolo. visitando. Por eso tenemos que estar siempre Por isso en ese temos que ambiente, estar sempre nesse ambiente, en ese ambiente espiritual, nesse ambiente en todos espiritual, los sitios, em todos os meditando lugares, siempre, meditando sempre, porque de un momento porque a otro de um momento a eso outro, comenzará isso a começará ser una a realidad. ser uma realidade. Y lo vamos a saber cuando E comiencen vamos a aparecer saber los santos quando começarem a resucitados. aparecer os santos Y ahí seremos ressuscitados. transformados. E aí seremos Por transformados. consiguiente, Consequentemente, estemos preparados. estejamos Estará preparados. sobre la tierra, Estará sobre a terra, el sendo mensaje pregada final a de Deus, mensagem final de donde Deus, estará siendo dado a conocer onde el estará juicio sendo divino revelado o juízo que ha de divino venir que sobre virá la tierra. sobre a terra. En el mensaje, Na vean mensagem, qué estará ocurriendo vejam o que estará ocorrendo en la tierra cuando eso na suceda. terra quando isso acontecer. Estará predicando Estará se pregando, sendo el juicio pregado, divino que caerá o sobre la juízo tierra. divino que cairá sobre a terra. En el mensaje, Na mensagem, yo había oído, pero ahora veo, eu tinha ouvido, mas agora vejo, nos dice en la página nos diz na página 23, 23, abajo, 23 y 24, Embaixo, dice, 23 e 24 Agora, diz: notamos Agora, aquí en Lucas, notamos en el aqui em capítulo Lucas, 17 y el verso 30, no él capítulo dijo, 17 e o "En versículo los 30, ele últimos días, disse: quando el Hijo Nos del últimos Hombre se dias, revele a si quando o mismo, Filho do como Homem hizo ante Sodoma se y revele a si Gomorra, mesmo como fez existirá diante la de misma Sodoma e Gomorra, condición". existirá a Ele mesma falou de condição. Moisés. Ele falou de E- Moisés. Perdonen, no fue de E, Moisés, sino de Noé. perdoe, não foi Como de la Moisés, gente mas de estava Noé. comendo, Como as pessoas bebendo, estavam e assim comendo, sucessivamente, bebendo, e assim casándose e sucessivamente, dando-se em casamento. se casando e se dando em Entonces, casamento. ele vino e dijo, Então, como foi ele nos veio e dias de disse, Lot, como foi nos dias de assim Ló, será em el tiempo assim será no tempo em que o Filho do Homem for revelado, estiver Agora sendo observem. revelado. Agora El Hijo del observem, Hombre fue revelado o Filho al do Homem grupo foi de Abraham. revelado ao como um grupo de Abraão, como um Escribe, homem, Hijo del Hombre e es escreve igual Filho do profeta. Homem é igual profeta, Como profeta em forma de carne humana. como profeta em Como forma homem de carne ordinário, humana, como com homem corpo em seus ordinário, vestidos, normal, compõe Abraão suas lo roupas, chamou e Elohim. Abraão o chamou Elohim. Agora, Jesus prometeu aqui que en los Agora últimos Jesus días, prometeu aqui que nos el Hijo del últimos Hombre dias será revelado o outra Filho vez do Homem será al revelado mismo outra tipo vez de grupo, a ao la mesmo simiente tipo de de grupo, Abraão, a semente de Abraão, justamente antes que o fogo caia. E ele escreve, antes de cair el fuego, E ele escreve, Elohim antes de cair o fogo, se revela a Elohim la simiente de se Abraão. revela a semente de Abraão. Recuerden, la iglesia Recordem, no a recibió ninguna igreja outra prueba. não recebeu nenhuma Abraão outra e prova. eles não lhe hicieron. Abraão e El eles hijo não prometido fizeram. que estavam O filho buscando prometido que foi estavam traído buscando justamente foi después trazido de justamente depois E a daquilo. igreja está E a buscando igreja al hijo prometido. está buscando o Ele filho vendrá prometido. justamente Ele después virá de los justamente días depois deste ministério. dos dias Ele deste será ministério. revelado desde los Ele cielos. será revelado Agora, desde os céus. Lo vemos muy Agora, sencillo, o va vemos a muito suceder. simples. Agora, Vai a única acontecer. coisa que tiene que Agora, a haver única es coisa algo que que empiece tem que a haver latir, é algo que comece Escreve latim. a bater. que se meta E ele escreve dentro de bater. hombre,
expulsar, que entre dentro de um homem. E Deus o vindica, diz e mostra que essa é a coisa que vai acontecer e que você vai e reticências. E desenha uma estrela de Davi. Tal como Moisés fez. Ele não queria libertar aqueles filhos, mas Deus falou numa sarça ardendo. Ele não queria ir, mas tinha que ir. Moisés tinha ouvido dele sendo o grande Jeová, mas então ele pôde vê-lo. Ele estava na forma de um pilar de fogo. E escreve pilar de fogo. O pilar de fogo. Eu tinha ouvido de ti, mas agora te vejo. O que ele estava vendo, e escreve, entendendo. O que estava vendo? Sua palavra vindicada. Continua dizendo nosso irmão William, e agora, em Apocalipse capítulo 10, onde Cristo, anjo forte, desce do céu, esse anjo forte, Cristo em seu corpo angelical, o que esteve no Antigo Testamento com Moisés, o que visitou muitos homens de Deus como Abraão, Isaac e Jacó, e os demais profetas, apareceu em forma visível em seu corpo angelical. Esse é o que vem com o livrinho aberto em sua mão. E, consequentemente, vem com o título de propriedade. O que Adão e Eva perderam, agora será restaurado novamente à terra, aos escolhidos de Deus. E, consequentemente, será dado a uma pessoa que estará no meio da igreja de Jesus Cristo, como mensageiro de Cristo para a sua igreja. E assim vem a igreja de Jesus Cristo, o título de propriedade. Sem esse título de propriedade, não haverá ressurreição dos mortos, nem transformação. Esse é o título de propriedade da vida eterna. E para regressar à vida eterna, tem que ter o título. Adão perdeu e perdeu a vida eterna. E agora, o versículo 8 em diante do capítulo 10 do Apocalipse diz: recordem que João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo passando por diferentes etapas e, consequentemente, também representa cada mensageiro de cada etapa. Capítulo 10, versículo 8, a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse: vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo que me desse o livrinho, e ele me disse: vai, toma e come. Disse ele: toma e come, ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é quem tem a mensagem para todas as nações no tempo final. Quando Cristo tomar o título de propriedade, o abrir no céu e trazer à terra, entregará a esse homem. E, consequentemente, ele estará na igreja do Senhor Jesus Cristo e estará crescendo de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. E quando receber esse título, será adotado. Verá a transformação para ele e também para todos os escolhidos desse tempo. Sem esse título de propriedade, não haverá adoção. Vamos ser adotados fisicamente em um corpo eterno e, consequentemente, a vida eterna física. Agora vejam, nessa mesma mensagem, eu tinha ouvido, mas agora vejo na página página 38, diz: querido Deus, nesse momento solene, haverá um tempo como esse algum dia, quando realmente haverá um som de trovão, e o Filho de Deus descerá do céu com aclamação, com voz
com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo se levantarão. E ele escreve aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, ou trombeta de Deus. E desenha uma estrela de Davi, as eras e a pedra angular. Cada um de nós sabe que estamos conscientes nessa noite, Pai, que teremos que responder por cada palavra que dermos e cada palavra que dizemos, até dos pensamentos que estão em nossos corações. Responderemos por eles. Na mensagem, Revelación, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. La parte 1. A parte 1. Dice en la página 33. Diz a página 33. João, chamado e ordenado pelo Senhor Jesus, prometido por Deus lá atrás, que ele veria a vinda do Filho do Homem, Pedro, Tiago e João, e eles em pé presentes, quando Jesus falou e disse, alguns dos que aqui estão que não provaram a morte até que vejam vir o Filho do Homem vindo. Ele não disse todos, os que estavam em pé lá, mas alguns. Ou seja, nem todos os que estavam ali viram isso, mas Pedro, Tiago e João. E eles foram vários dias depois deste e viram a ordem da ressurreição ensaiada e a vinda do Senhor. E escreve a ordem da ressurreição. Elias, quero dizer, Moisés, ou seja, ele diz Elias representou os santos mortos reticentes. Quero dizer, Moisés e sendo ressuscitados. Elias representou os transladados por um pilar. O pilar de fogo. Moisés foi primeiro e depois Elias. Elias estava para ser o mensageiro do último dia e com ele seu grupo viria a ressurreição, viria a reticências. Bem, viria ao rapto. Quero dizer, Moisés trouxe a ressurreição e Elias trouxe o grupo raptado. E ali ambos estavam representados ali mesmo. Escreve, Moisés é igual, traz a ressurreição. E também escreve, Elias é igual, os raptados. Moisés é igual, traz a ressurreição. E depois de um momento, eles os notaram então e os viram. E Pedro disse, façamos 3 tabernáculos. Deixemos alguns ali. Deixemos que alguns vão sob a lei. Ele escreve dispensação. Escreve primeira dispensação. E que alguns venham sob Elias e vamos, alguns, escreve segunda dispensação. E deixemos alguns deles irem dessa forma. E escreve sob Jesus. Terceira dispensação. Enquanto eles ainda falando, uma voz falou e disse, este é meu filho amado, ouça-o. E quando eles olharam, viram somente a Jesus. E tudo foi reduzido em um. E escreve, tudo em um foi derramado. Oh, e ele era a luz, a verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Oh, amanhã teremos uma grande lição se o Senhor permitir. Amanhã veremos os juízos. Tomamos a pedra de cornalina, veremos o que está representada, veremos o que representa, que papel desempenha. Escreve Sardes é igual o juízo. Continua dizendo aqui na mesma página, ou passamos um pouquinho à frente,
Página Este mensaje yo 39. había oído, pero ahora Dessa veo. mensagem eu tinha ouvido, mas agora vejo. Dice, Diz: mostramos essas revistas e coisas. mostramos essas revistas e coisas um ano antes de que ocorresse. A ciência ficou perplexo com isso. Ali estava o Senhor Jesus Cristo coroado. Está falando da nuvem e com aquela peruca branca, tal como você vê na Bíblia, em Apocalipse 1 e em Daniel, o juiz supremo dos céus e da terra. Ali mesmo, quando nem a própria ciência o pode ver. E no observatório, lá na Universidade do Arizona, e por lá no México, estão buscando, estiveram fazendo pelos últimos 2 anos. Ali foi dito a vocês que ia acontecer de antemão, antes. Ou seja, que isso ia acontecer, e foi dito nessa mensagem: senhores, este é o tempo. Ele falou disso. E o terremoto da Alasca? Observem Hollywood cair dentro do mar. Vigiem e vejam se não acontece. Ele nunca me disse nada equivocado. Acontecerá. Vem? Somente observem e vejam se não estamos vivendo nas últimas horas da história. Nenhum homem sabe que hora será sua vinda. Mas eu sei uma coisa. Eu creio na minha condição presente, se estou em minha mente correta, e se eu não fosse um cristão, seguramente desejaria ser um verdadeiro cristão bíblico e não um denominacional. Não se atenha a que você tenha gritado. Escutamos isso hoje na manhã e o provamos pela palavra de Deus. Está completamente fora da vontade de Deus. Não fez nada a não ser que causou morte. Não esteja no talo, no caule, esteja na vida. Vem? Tenham fé em Deus. E ele escreve, desenha uma pirâmide e as eras, e escreve talo, caule, aí dessa parte da 7ª era, e escreve Laodiceia, e na pedra angular escreve vida, e escreve a era da pedra angular. Ou seja, na 7ª era, Laodiceia é morte. E a vida está na era da pedra angular. Vejam a mensagem, como posso vencer? E recordem que ele em 2000 nos colocou e nos disse que estávamos na 7ª etapa, na 7ª era. E quem fica nessa 7ª era já sabem que essa 7ª etapa é morte. Depois de terminar essa etapa, o próximo que vem é a 8ª, a pedra angular. E quem não subir à pedra angular, pois consequentemente está morto. Não tem vida. Ficou onde ele os deixou, na 7ª etapa. Mas depois da 7ª etapa vem a 8ª. Quem ficar com isso está morto espiritualmente. Aí disse o irmão Branham, está no talo, no caule, não está na pedra angular em cima. Vejam a mensagem, como posso vencer? Página 35, em espanhol, que é a 36, do inglês, diz: aqueles que estão esperando Cristo a segunda vez, os que venceram as coisas deste mundo pela sua graça, vêm a Ele fechando seus olhos a todas as coisas,
menos a ele sua palavra. Ele aparecerá a segunda vez em glória, porque o Senhor mesmo com voz de aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos, que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para receber o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele escreve: olhando a Cristo, na segunda vinda, podemos vencer. Se sou uma colherada de cinza, ou estou vivo quando ele vier, isso não faz diferença. Amém. Não importa, porque captei a visão. O véu me foi tirado, e posso ver aquele que pôde se levantar e colocar sua mão sobre mim, um homem pecador, e ao mesmo tempo sobre um Deus santo. Ele é minha propiciação. Ele é a palavra pela que eu me levanto. No princípio era o verbo. Ele é essa palavra e ele me representa lá. Amém. Eu gritarei enquanto eu tiver alento, enquanto eu tiver fôlego. Ele é minha ressurreição e minha vida. Tudo demais é areia movediça. Tudo demais é areia movediça. Assim como ele levou todos aqueles que esperavam, assim fará com os santos do Novo Testamento, que venceram as críticas denominacionais, os pecados populares deste dia ou dessa era, na que estamos vivendo. Os vencedores de cada era da igreja. Os que venceram o quê? Eu sou rico e não tenho necessidade de nada. Eu sou isto, aquilo. Sou da noiva e não tenho necessidade de nada. E não sabe que está nu e cego. Veja os que pensam, eu sou da noiva. Esses são os de Laodiceia, que dizem assim: os que estão aí, ainda pensando que são da noiva, e não sabem que estão nus e cegos. Você pode ver essa era enganosa que falo? Não é como a da que falo? Não é como aqueles da antiguidade. Recorde que na dispensação do reino se percorrem 7 etapas, e está a oitava, que é a pedra angular, a era eterna. E ficaram nessa sétima era. Os que dizem que são da noiva, que não têm necessidade de escutar os trovões e do ensinamento sobre carpa, e não percebem que estão nus e cegos. Não é como aqueles da antiguidade, a quem cortaram suas cabeças para poder obter a pedrinha branca, ou os que morreram sob martírios e queimados em estacas e ganharam a coroa. Mas esta é uma era enganosa, que pensam que tem tudo e dizem: bem, eu sou um membro da igreja, sou um bom homem ou uma boa mulher, faço isso e não tenho que fazer aquilo. Mas é ao que vencer. Quem vencer as coisas mundanas desta era. E ele escreve: ali, ao que vencer a era de Laodiceia. Quem vencer as coisas mundanas dessa era, o que eles farão? Todos irão no rapto, quando ele vier e se sentará com ele no seu trono. Então, o que nos deveria importar o que diz o mundo? Alguém mais? O grande Espírito Santo está entre nós e sua coluna de fogo nos guia. Sua palavra foi vindicada diante de nós. Seu amor está em nossos corações. O mundo ficou para trás. Passamos de morte à vida. E o mundo pensa que você está louco. Como dizem, esses que inventaram agora é um monte de loucos e fanáticos. Isso que estão fazendo, esse disparate, essa bobagem que estão fazendo essas coisas, mas vejam, esses que estão recebendo esse ensinamento, veja o que diz aqui: o trono se sentarão no trono e irão no rapto. Ou seja, que isso é
para a os la que edad de la subiram. piedra angular. A era da pedra angular. Miren, sigue diciendo aquí. Veja, continua dizendo aqui. ¿Cree usted que el Dios, Você crê que o Deus, estou na página 39, de este mensaje yo había oído, pero ahora veo. dessa mensagem eu tinha ouvido, mas agora vejo. Você crê que Deus, você crê que o Deus que fez essa promessa, que apareceu Ele mesmo no livro de Gênesis, e apareceu a Abraão, e realizou aquele milagre, aquele mesmo Deus foi encarnado, carne humana, nasceu de uma virgem? Ele escreve Maria. Aquele foi uma teofania ali. Desde então, mas então quando vem em carne humana, e foi o mesmo homem fazendo as mesmas coisas, reticências. Não creem vocês que se Deus pode tomar uma pessoa, o que Ele prometeu fazer de acordo a Malaquias 4, um canal pelo qual poderia falar, Ele faria o mesmo que Ele disse que faria? Creem nisso? Eu também creio. Desenha ali uma estrela de Davi. Você crê que tem a fé para tocar suas vestimentas? Sua fé para tocar as suas vestimentas? Você crê que algo está agora falando ao seu coração que te diz que você tem fé para tocar suas vestimentas? Você crê que pode fazer isso? Então, você se levanta e toca com sua fé. Não com emoção, mas com fé absolutamente pura. E essa é a fé de rapto. Por isso poderemos tocá-lo. E por isso é que vai nos curar dessa doença desse corpo temporário e corruptível. E vai nos dar essa cura total, nos dando o corpo eterno e glorificado. Fé sem adulterar, inadulterada. Só digam, Senhor, eu creio com todo o meu coração, quero que me toques. Agora recordem que por fé ela tocou sua vestimenta, aquela mulher. E ele sentiu que virtude saiu dele. E o tocar a palavra, o verbo, que essa virtude saia e os adote, porque isso é o que nós estamos desejando, porque para poder ver e olhar esse momento de quando começar a ocorrer a ressurreição, temos que ter as duas consciências juntas. E por fé, você crendo de todo o coração que Deus vai te dar essa virtude de poder olhar e ver e vê-los. Isso é a adoção. São filhos de Deus adotados. Isso é o que vai ocorrer com cada um de vocês muito em breve. Porque desejamos já irmos daqui. Porque nesse momento, nesse tempo, é que estará ocorrendo tudo que foi mostrado nessa visão ao reverendo William Branham, onde tudo o que é visível, que foi o que ele estava vendo ali, que eram pessoas entrando pelo quartinho e saindo curadas, estará ocorrendo nesses dias. Mas você e eu já estaremos prontos. Estaremos preparados para quando eles vierem, já 30 ou 40 dias, irmos daqui. Quando eles vierem na ressurreição, não vai ser para sentarmos ali a começar a escutar o ensinamento de fé de rapto. Será para deixar este mundo de pernas para o ar, como disse, e irmos no rapto, à ceia das bodas do Cordeiro. Este é o tempo de preparação. Quero que você me toque. Quero que tu me toques, porque eu escutei que tu fizeste, agora quero vê-lo com meus próprios olhos. Quando olharmos no espelho, aí vamos ver com nossos próprios olhos, quando Ele nos der esse corpo eterno e glorificado. Agora, eu não posso tocar a vocês. Corresponde a Deus tocá-lo. Você crê que o fará? Eu estou olhando aqui justamente para trás
E para a minha esquerda, se ve como si allí hubiera un canal. parece que há um canal. E escreve um canal. E uma estrela de Davi. Algo assim, como o que falei, que está puxando para essa direção. Eu sinto que eu dirigi a essa direção. Agora está entrando de forma maravilhosa. E era para seu lado esquerdo, onde ele viu essa coluna de fogo que estava falando a alguém mais acima voar sobre o quartinho pequeno de madeira. Ou seja, que estava vendo o canal pelo qual Deus estava atuando. Ou qual é a página? 360. Vamos a ver onde foi. Vamos ver onde foi? En la 376. Na 376, onde ele viu essa luz, o qual disse que não poderá decirlo, que não poderá dizer o que viu. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Agora vimos a mensagem para todas as nações. E ao mesmo tempo, vimos quem é o mensageiro para todas as nações. Ele estará ligado à visão da carpa, porque através dele estará Cristo, o anjo forte que desce do céu, e consequentemente estará operando esses ministérios. Os judeus, os rabinos, estão esperando Elias. Estou esperando um homem que estará na terra, no qual estará Deus operando o ministério de Elias. E estão esperando Moisés também. E estão esperando o Messias. Mas eles esperam um homem desta terra, um homem de carne e osso. Portanto, o que foi dito pelo reverendo William Branham, quando eles virem Cristo vindo pela sua igreja, eles dirão: este é quem nós estamos esperando. Portanto, mesmo que desejamos desligar a igreja noiva de Cristo dos Hebreus, está difícil, porque eles verão na igreja noiva de Cristo o que eles estão esperando. Consequentemente, esse mensageiro, com a mensagem para todas as nações, estará ligado à igreja noiva de Cristo e ao povo hebreu. E em la página 58 e na página 58 del livro del mensaje Senhores, esse é da mensagem Senhores, este é o tempo. Diz, ali estavam aqueles ángeles. Ali estavam aqueles anjos. Aconteceu uma explosão, como um trovão, que sacudiu a terra completa. Deus sabe que, digo a verdade, somente se lembrem, algo está se preparando para acontecer. Não sei o que é, mas poderia ser isto, a razão pela qual eu digo isto. Preparem-se. Oremos. Como orar? Tomar nossa posição no exército dos seus crentes e nos preparar. E aí desenha uma flecha para a pedra angular. E desenha as eras embaixo. Porque pode ser mais tarde do que pensamos. Me conhecem. E ainda nunca disse uma mentira segundo o que sei. Segundo Samuel disse: vos disse algo no nome do Senhor, a não ser o que acontece? Agora, digo agora, não sei o que isto é. Não posso dizer o que isto é. Não sei. Mas direi a verdade. Estou atemorizado. Como seu irmão desde o passado, desde o sábado passado,
estive assustado. Pode ser o tempo do fim. Talvez seja o tempo para que os arco-íris percorram através do céu. E um anúncio desde os céus dizendo: o tempo não é mais. Amigos, se for, vamos nos preparar para encontrar o nosso Deus. E ele escreve arco-íris: o tempo não é mais. E aí embaixo, para não ler toda essa parte, diz, página 58, embaixo até 59, é tempo, está todo o mistério consumado? Terminou o tocar da trombeta? E escreve da sétima, será isso realmente esses 7 trovões se preparando para falar algo que o grupinho que se congregou receberá fé de rapto para entrar no rapto quando ele vier, porquanto nós seremos mudados, igual de rápido, como vieram esses anjos, em um momento, em um abrir de olhos, e seremos arrebatados juntamente com os que dormem, para receber o Senhor no ar. Vejam. Será isso realmente? Esses 7 trovões se preparando para falar algo que o grupinho que se congregou receberá fé de rapto. Onde está a fé de rapto? Nos trovões. Nos 7 trovões. Minha oração é: Deus, se isso for assim, eu não sei, Senhor. Só estava contando à igreja. Se for assim, Senhor, prepare meu coração. Nos prepare, Senhor, porque essa grande hora, que toda a história do tempo, que todos os profetas e os sábios esperaram por esse tempo. Senhor, não sei o que dizer. Estaria temeroso de dizer: não venha, Senhor. Me sinto envergonhado de mim mesmo. Quando olho e vejo o mundo na condição e não fiz mais do que fiz sobre isso. Me sinto envergonhado de mim mesmo. Se houvesse uma manhã, Senhor, unge meu coração, unge-me mais, para poder fazer tudo o que puder, trazer outros a ti. E escreve: se houvesse uma manhã, porque é em uma manhã que ocorrerá o rapto. Na página 168 do livro de citas. 168 do livro de citações, vejam aí. Onde nos diz: Abre os tempos da Bíblia, parágrafo 1500. Agora, nos tempos da Bíblia, falando das vigílias, não dividiam a noite em horas, foi dividido melhor em vigílias. E haviam 3 vigílias. A primeira vigília era das 9 até as 12, a segunda era das 12 até as 3, e a terceira das 3 até as 6. Agora aí temos 333, nos dando 9, um número imperfeito. Então voltamos ao 7 para o rapto, o qual acontecerá, creio eu, entre as 6 e as 9 de alguma manhã. E nos diz: na mensagem Apocalipse capítulo 4,
Página 55 diz: correto. Então, qualquer que quiser, deixe que passe o véu rasgado. Oh, glória seja a Deus. Estou no outro lado. E desenha uma estrela de Davi. Desenha dois aí e faz um desenho quadrado com uma porta aí, ou retangular com uma porta, esse é o lugar santo, e outra porta, o lugar santíssimo. Aleluia ao seu nome. Escreve véu. Agora, vá qualquer que quiser. Deixe romper as cortinas da sua própria vontade e deixe que Deus entre em seu coração. Aí está Cristo em seu tribunal, no coração humano. E desenha uma flecha para uma pedra angular e outra estrela de Davi. Bom, vamos fazer uma pausa aqui porque hoje a mensagem é um pouquinho longa e desejamos já colocá-la. Tudo isso do véu. Eu tinha trazido isso porque aqui fala do que está atrás do véu, mas isso já em outro tema desses dias, que tiver a ver com isso, podemos falar e assim deixar aqui no tema que temos para hoje, do mistério da vinda do Senhor nas nuvens, o qual hoje é 26, na terça, vão 60 anos da aparição dessa nuvem misteriosa para os cientistas e para o mundo, mas para os escolhidos de Deus. Conhecemos o que significou essa nuvem ali em 1963, de 28 de fevereiro. Nos colocamos em pé e assim nos estiramos um pouquinho e já deixamos neste tema o mistério da vinda do Senhor nas nuvens. Deixamos assim imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.